Graça e paz, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, desfrutando da paz que excede todo o entendimento. Cara, hoje eu queria fazer um pouco diferente, não vou fazer aquela introdução que geralmente eu costumo fazer aqui no canal, né? Vocês já me conhecem, eu sou Glaucio Cardoso, eu sou o nome do canal, né? O nome do canal é meu nome, então você já me conhece, né? Se você tiver que curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar a notificação, deixa pra fazer isso no final desse vídeo. Se atenha primeiro a mensagem que eu quero compartilhar com você. Hoje vai ser um pouco mais simples, assim, vai ser mais um pouco uma reflexão de vida, talvez, né? Eu vou trazer alguns exemplos bíblicos, claro, para respaldar isso aqui que eu vou dividir com vocês. Eu espero de verdade que faça sentido, beleza? Cara, eu tava conversando com um amigo, na verdade não foi uma conversa, né? Eu tava numa reunião que a gente costuma fazer na nossa igreja, né? Uma reunião, é uma espécie de reunião de célula, né? Mas por enquanto a gente ainda não conseguiu trazer pessoas de fora, né? Pessoas que não são crentes. Então a gente só tá se reunindo entre nós mesmos, os irmãos da igreja, né, que vão ali e tal. A gente tá aprendendo muito uns com os outros, é como se fosse um círculo de debates ali, a gente lê um texto da palavra, faz algumas perguntas, a gente consegue trocar ideias sobre aquilo. Então é um período assim de edificação própria que muitas das vezes Deus fala muito conosco nesses períodos, nesses tempos, né. Eu lembro que eu tava ali nesse dia e era um dia muito difícil pra mim, um dia que eu nem iria pra essa reunião, né, eu nem tava contando ir pra essa reunião, que eu tava bem mal assim, mas eu acabei indo. Eu lembro que esse amigo ele estava contando um testemunho lá de que ele tinha adquirido uma bênção, uma coisa que o Senhor tinha proporcionado para ele comprar, né, um bem material que ele queria muito há muito tempo, e o Senhor concedeu esse favor para ele. Só que ele ainda não tinha recebido, ele ainda não tinha pego, né? Ele comprou esse bem de uma outra pessoa, né? Ele já tinha pago por esse bem, só que essa pessoa precisava, né? Era um veículo, uma moto lá que ele queria comprar, e essa pessoa estava precisando ainda para se locomover para o trabalho, antes dela conseguir se reorganizar com a venda da moto e etc. E ele deixou a moto com a pessoa e falou: "Não, tudo bem", ele tem o carro dele, falou: "Não, tudo bem, pode ficar com a moto aí, enfim, até vocês não conseguir se organizar". E ele falou: "Poxa, cara, eu tô doido pra pegar a moto, tô doido pra andar na moto e tal". E eu lembro que naquele momento eu fiz uma brincadeira com ele, que na verdade eu achei que fosse uma brincadeira, mas que depois Deus usou um texto de Hebreus, que é um texto que eu vou falar com vocês aqui, pra confirmar que aquilo ali na verdade não foi só uma brincadeira, mas foi uma revelação que Deus tinha me dado, uma coisa pra mim, pra minha vida, como resposta para aquilo que eu estava passando naquele dia, né. Eu lembro que eu falei pra ele assim: "Cara, nem tudo aquilo que é seu já está com você", né. E eu falei assim, caráter de brincadeira, eu lembro que eu até brinquei com ele: "Recebe isso aí pra tua vida, varão, né, eis que te digo", né, fiz essa brincadeira assim, como se fosse um profeta e tal. E eu lembro que a esposa dele estava do lado e ela falou assim pra mim: "Cara, eu sei que você não percebeu, mas às vezes Deus te usa pra você mesmo". E eu não percebi o que ela queria falar com aquilo, foi tudo em caráter de brincadeira, a gente falou tudo aquilo rindo, eu falei rindo, ele riu, a esposa dele riu, todo mundo riu, né, e eu acabei deixando aquilo passar, mas aquilo ficou no meu pensamento ali. E eu lembro que, eu não sei se foi no dia seguinte ou se foi alguns dias depois, eu estava fazendo meu devocional, e aí eu estava lendo Hebreus 11, né, e Hebreus 11 é aquele texto famigerado que a gente conhece da Bíblia aí, que fala sobre a fé, né. É Hebreus 11 que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E aí ela vai elencar ali o seu rol da fé, ou seja, ela mostra todas as pessoas que estão no rol da fé, os heróis da fé. Então ela vai contando a história de cada um e como que aquelas pessoas perseveraram através da fé. E eu achei interessante que esse texto específico foi Hebreus 11, se eu não me engano, a partir do versículo 18, que vai contar a história de Abraão, né. E aqui eu vou parafrasear, obviamente, porque eu não vou lembrar exatamente o que está escrito no texto, como eu gravo isso aqui sem roteiro, eu não quero parar para buscar, etc. Quero que isso seja bem orgânico aqui pra gente trocar essa ideia, como eu falei, esse vídeo vai ser diferente. Mas, parafraseando a história de Abraão, né, cara, Abraão ele estava na terra de Ur dos Caldeus com seu pai, né, e aí ele sai daquele lugar com seu pai Terá, e ele para no lugar chamado Harã, né, que era o nome do seu irmão morto. Então o pai de Abraão, Terá, ele fica preso naquele lugar porque trazia a memória de uma dor passada, ou seja, a perda do seu filho. O pai de Abraão, Terá, foi chamado por Deus para ir para a terra prometida. Talvez a promessa que se cumpriu em Abraão de pisar na terra prometida, que era a terra de Canaã, a terra que Deus daria ao seu povo anos e anos e anos depois, talvez teria se cumprido em Terá se ele não tivesse parado na terra da sua dor. Mas ele parou na terra da sua dor, colocou aquele nome na terra, né? A terra tinha aquele nome, na verdade, Harã, que era o nome do seu filho, e ele ficou preso ali. Naquele lugar, o Senhor chama Abraão. Ele faz aquele convite que a gente conhece e muitas das vezes a gente prega nas igrejas, né? Que é: Abraão, saia da sua terra, no meio da sua parentela, e vá para o lugar que eu ainda lhe mostrarei. Cara, para mim esse aqui é o que testifica, né, que solidifica Abraão como pai da fé, né. Muitas pessoas dizem que Abraão foi solidificado, foi emblematizado como pai da fé no episódio em que ele está disposto a entregar o seu filho Isaque como sacrifício ao Senhor. Cara, de verdade eu não acho que ali Abraão precisou de fé para fazer aquilo. Na verdade, é claro que ele precisou de fé também, né. Eu não vou dizer que era só isso. Mas assim, eu acho que ele precisou de muito mais fé no momento em que ele não conhecia a Deus. Ou seja,
Quando Deus chama Abraão, ele ainda não tinha aquele conhecimento pleno de quem Deus era, ele não conhecia o caráter de Deus, ele não tinha vivido uma história com Deus. Então ele se move por pura e estrita fé. Agora, no período em que Isaac nasce, ele já tinha passado um período de 25 anos, ou até mais, na verdade, porque vai dizer que Isaac já tinha uma certa idade, né? Então ele já tinha passado ali mais de 30 anos com Deus, ou seja, ele já tinha muito relacionamento com Deus, ele já conhecia o caráter de Deus, ele já sabia que Deus não pedia sacrifícios humanos, ele já sabia que Deus era um Deus de amor, era um Deus que cumpria suas promessas, ele sabia que Isaac era o filho da promessa. Então como que Deus cumpriria sua promessa se matasse o seu filho? Isso é tão verdade, cara, que tem 2 episódios antes deles subirem para o Monte Moriá, onde seria realizado o sacrifício. Primeiro Abraão fala para os homens que estavam com ele o seguinte: eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Ou seja, ele fala no plural. Então ele estava contando que ele subiria e desceria, tanto ele quanto o filho. Ou seja, Abraão, por conhecer a Deus, ele já esperava que o Senhor não livraria o seu filho, não o mataria, né? E o segundo episódio é quando o próprio filho dele pergunta, né? Pai, a gente tá aqui, a gente tem madeira para fazer a lenha, a gente tem tudo que precisa para fazer o fogo, mas aonde está o sacrifício? E Abraão responde para ele: filho, fica tranquilo, o Senhor mesmo proverá para si. Então ele sabia que de alguma forma, ainda que ele tivesse que chegar às vias de fato e matar o seu filho, o Senhor tinha um poder de ressuscitá-lo se assim ele quisesse. Então, ali naquele momento, é óbvio que Abraão precisou de fé, mas foi uma fé muito menor do que ele precisou no início da conversa, né? Ou seja, ali naquele lugar, quando Deus fala para ele: sai da sua terra, domina a sua parentela e vai para o lugar onde ainda lhe mostrarei. Ou seja, ele nem sabia para onde estava indo com um Deus que ele nem conhecia direito, mas ele simplesmente foi. E é por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Só que o que me chama a atenção aqui na história de Abraão, cara, é o ponto em que Hebreus 11 conta sobre Abraão. Ele vai narrar tudo isso aqui que eu falei para você de forma bem sucinta, de forma bem resumida, só que ele vai dizer o ponto do texto, que é aquilo que eu quero falar para você aqui, que tem a ver com o que eu falei para o meu amigo, né? A palavra vai dizer que pela fé Abraão viveu como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Cara, isso aqui me pegou demais. Esse texto me pegou demais, porque Abraão, pela fé, viveu na terra em que o Senhor lhe havia prometido. Ou seja, Abraão chegou na terra que era a terra da promessa. Ou seja, aquele lugar que Deus falou para ele lá em Harã: sai da sua terra, da sua parentela, e vá para um lugar que eu ainda lhe mostrarei. Ou seja, existe um espaço geográfico que eu quero que você habite, que eu quero que a planta do seu pé toque, para que eu lhe dê como herança. Abraão não sabia que lugar é esse. E o texto de Hebreus está dizendo que Abraão viveu como estrangeiro naquele lugar, ou seja, ele habitou junto de um outro povo naquele lugar, na terra da promessa, na terra prometida, na terra que o Senhor falou que lhe daria como herança. E ele não sabia que aquela terra era a terra prometida. Ele viveu ali como estrangeiro. Tanto que o povo de fato só vai habitar naquele lugar e tomar posse daquele lugar como o lugar do povo de Deus lá com Josué, décadas e décadas e décadas depois. Mas antes disso, todos eles passaram por aquela terra. Abraão passou por aquela terra, Isaac passou por aquela terra, Jacó passou por aquela terra, mas eles só iam de passagem, como estrangeiros. Cara, isso aqui é muito forte, isso toca demais o meu coração. Porque, cara, o que Deus fala com a gente é: às vezes nós já estamos na terra da promessa, mas ainda não a reconhecemos. Às vezes nós já estamos pisando no lugar em que Deus nos prometeu que nos daria, só que a gente ainda é estrangeiro nesse lugar. A gente ainda não está pronto para receber, ainda não é na nossa geração, ainda não é no nosso tempo, ainda não é da nossa forma. Deus ainda precisa trabalhar a história, precisa trabalhar o tempo, precisa trabalhar o povo para que de fato a gente consiga acessar aquela promessa tão sonhada. Cara, e é interessante isso aqui porque corroborou exatamente com aquela palavra que eu tinha falado para o meu amigo, dizendo para ele: nem tudo que é seu já está com você. E Abraão tinha uma promessa do Senhor: ei, eu vou te dar uma terra como herança. Só que essa terra que Deus estava prometendo para Abraão era para suas descendências. A promessa, na verdade, era: Abraão, você se tornará pai de multidões. E o que eu acho incrível na história de Abraão é isso aqui, cara. Porque de verdade, eu, como Abraão, ali numa época de patriarcado, onde um homem fazia vários filhos, porque filho era sinal de prosperidade, não só para o sustento na velhice, mas se talvez tivesse que proteger sua família numa guerra, eu como Abraão esperaria ter muitos e muitos e muitos filhos. Ainda mais pelas promessas que Deus fazia: Abraão, saia da sua tenda, olhe para o céu, tente contar as estrelas, assim será a sua descendência. Conte a areia do mar, assim será a sua descendência. Então eu, enquanto Abraão, pensaria o seguinte: cara, eu vou ter muitos filhos, porque eu vou ser pai de multidões. Só que Abraão só teve um filho. Abraão só teve um filho, ele só teve Isaac. Na verdade, ele teve Ismael, que não foi filho da promessa, né? Foi um filho que ele arrumou, foi um filho arranjado, um filho fora da promessa. Mas o filho da promessa, de fato, aquilo que Deus prometeu para Abraão, foi apenas um filho. E Deus só deu um filho para ele, que foi Isaac. E esse filho foi o suficiente para que Deus cumprisse a promessa. Esse filho foi o suficiente para tornar Abraão pai de multidões. Então todas as promessas que Deus fez a Abraão, ele cumpriu.
mas não necessariamente na sua geração, no seu tempo, do seu jeito, do seu modo, da forma que ele esperava. Eu de verdade acho que Abraão, talvez em algum momento da vida dele, ele criou muitas expectativas de como Deus faria, como que Deus cumpriria a promessa, como que Deus vai fazer, por que lugares, por que meios, de que forma. Ele não sabia. E muitas das vezes esses somos nós, a gente fica empolvoroso tentando adivinhar aquilo que Deus está fazendo e Deus está dizendo, ei, você só tem que confiar. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Só que só descansa quem confia e só confia quem conhece. Abraão só conseguiu descansar e confiar para entregar o seu filho porque ele conhecia a Deus. Afinal, ele já tinha andado mais de 30 anos com aquele Deus, ele já tinha falado várias coisas com aquele Deus, ele já tinha conversado sobre muitas coisas com aquele Deus, ele já tinha vivido experiências que ele não podia mais esquecer. Ele sabia que era real, ele sabia que aquele Deus era fiel, ele conhecia como que aquele Deus agia. E ainda assim, talvez, Abraão tenha criado algumas expectativas que não condiziam com aquilo que Deus estava pretendendo fazer, mas Abraão confiou. Muitas das vezes nós somos assim, nós somos tentados a colocar palavras na boca de Deus, tentados a colocar ações nas mãos de Deus, coisas que Deus nunca disse que faria. Talvez Deus tenha liberado uma palavra, uma promessa sobre a nossa vida e a gente tenha conjecturado com a nossa imaginação infinita que Deus vai fazer de forma X, Y, Z. Só que na verdade Deus está preparando um caminho completamente inverso daquilo. E não quer dizer que a promessa não vai se cumprir, só que não vai se cumprir do jeito que a gente espera. Vai se cumprir do jeito que Deus quer fazer. Talvez, irmão, você já esteja no lugar da promessa. Talvez você já esteja caminhando por ela, só que você ainda está lá como estrangeiro. Você ainda não sabe que está no lugar da promessa porque você não está pronto para saber. Porque talvez se Deus te contar e falar assim, ó, aqui já é o lugar da promessa, você vai tentar tomar aquilo ali pela sua própria força. Você vai tentar olhar para aquilo ali e dizer assim, ah, não, eu já sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. É só a gente olhar para a história de Saul, cara. Por que Saul cai? Porque ele criou na cabeça dele um padrão. Ou seja, eu sei o que tem que ser feito. Não importa o que Deus falou, eu sei como tem que ser feito, porque sempre foi assim, Deus sempre agiu dessa forma, eu padronizei a forma com que Deus tem que agir, eu coloquei Deus dentro de uma caixa. Cara, mas Deus falou que você tem que entrar, você tem que guerrear, você tem que matar todo mundo, inclusive crianças, mulheres, bois, animais, etc. Não, mas calma aí, tem animais aqui que são bons. Não, eu vou poupar a vida do rei, vou colocar ele como escravo, eu quero humilhá-lo. Porque é isso que o Senhor quer na verdade, ou seja, Saul achou que ele sabia melhor do que Deus o que Deus queria. E muitas das vezes nós somos assim, nós somos tentados a tomar a promessa pela nossa própria força, porque a gente acredita que sabe melhor do que Deus o que Deus quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, querido. É por isso que Deus às vezes deixa a gente caminhar por cima da terra da promessa, a gente ter vislumbre da promessa, a gente ter a sensação de estar na promessa, mas a gente não consegue acessar. Porque se Deus contar pra gente, ei, aqui é o lugar da promessa, a gente vai tentar fazer do nosso jeito e na nossa própria força. Talvez você esteja tão perto da promessa, talvez você já consiga enxergá-la ao longe. Só que se Deus contar pra você, aquela é a promessa, aquele é o lugar, esse é o destino, você vai tentar fazer sozinho. Você vai dizer, tudo bem, Deus, então fica no seu cantinho aí, que agora é minha vez, deixa eu agir. Eu já sei pra onde eu tenho que ir, eu já sei como eu tenho que fazer, eu vou ter os meus meios, eu vou fazer com a minha própria força. Vou fazer aqui, ó, com as minhas mãozinhas. Eu não preciso do Senhor. Pode deixar comigo, fica o Senhor quietinho aí. E muitas das vezes é isso que acontece, cara. E a gente não vê essas histórias só na história de Abraão. Abraão foi uma das histórias que lhe despertou para isso. Mas se a gente olhar para grandes heróis da fé, principalmente no Antigo Testamento, cara, eles estavam no lugar da promessa. Eles passaram pelo lugar da promessa antes de acessar o tempo inteiro. Se você parar para olhar para a história de Moisés, cara, Moisés ele foi criado no Egito. Ou seja, aquilo faria parte da história de propósito de Moisés. Mas ele não fica ali pro resto da vida, ele sai dali e vai pro deserto, porque ele precisava aprender a viver no deserto, porque grande parte da história do propósito de Moisés seria no deserto. Então primeiro ele passa um período no lugar onde ele teria que conhecer a cultura e como que as coisas aconteciam, depois ele é levado para um outro lugar que Deus também sabia que tinha um propósito com ele, e que ele tinha que conhecer aquele lugar, aquela cultura, aquele jeito, aquela forma de vida, prepara ele acessa o lugar da promessa do propósito, mas sem saber que aquilo seria o objetivo final dele. Se a gente olha para a história de Davi, cara, Davi é levado ao palácio para tocar harpa para Saul, no momento em que Saul está tomado por um espírito endemoniado, logo depois de ter sido ungido por Samuel como novo rei. Então você imagina a cabeça de Davi pensando assim, cara, Deus me colocou aqui dentro depois de ter me ungido rei, é aqui que eu vou ficar pro resto da vida até me assentar no trono, as coisas vão dar tudo certo, eu vou ter uma vida confortável. Mas não é assim que acontece. Deus tira Davi ali de dentro, leva Davi para o deserto. Davi passa 13 anos, se eu não me engano, 13, 15 anos de perseguição, e só depois, com 30 anos de idade, quando ele já é um homem feito e formado, é que de fato ele se assenta no trono. Mas antes disso, ele pisou na terra da promessa, ele só não estava preparado para acessá-la.
Se a gente olha para a história de José, é a mesma coisa. José é levado cativo para o Egito. E ele fica como cativo, como escravo, como prisioneiro durante 13 anos na terra que ele iria governar. Na terra que ele seria o segundo homem mais importante daquele lugar. Só que ele não acessou assim que ele chega. Ele só acessa 13 anos depois, quando ele está pronto para acessar. Mas imagina se o Senhor chega para esses homens e fala assim, ó, é aqui que você vai fazer, é aqui que você vai sentar, é aqui que você vai governar, é aqui que a promessa se cumpre, é aqui que está o propósito. Provavelmente eles tentariam fazer na força do seu próprio braço. E é por isso que muitas das vezes Deus não mostra o processo, ele só mostra um vislumbre do final da história. Muita gente vai dizer assim, Deus mostra o final da história para nos motivar. Cara, muitas das vezes Deus não mostra o final da história. Ele só mostra o vislumbre de verdade, ele só te dá um caminho, ele só te diz, ó, é isso aqui que eu tenho para fazer na sua vida. Mas você não sabe exatamente o que é. Eu aposto que você aí do outro lado, Deus já tenha te feito algumas promessas que talvez você acha que tenha tanta clareza sobre ela, mas que quando ela se cumprir, você vai falar assim, nossa, foi completamente diferente daquilo que eu esperava. Eu esperava que fosse X e Deus me entregou Y. Isso não quer dizer que a promessa não se cumpriu, só se cumpriu de uma forma que você não esperava que fosse se cumprir. Talvez Deus tenha te prometido que vai te colocar num lugar, vai te levar para as nações, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai te colocar para cantar para multidões, e você esteja esperando um monte de coisa que você vê acontecendo com outras pessoas. Talvez você esteja padronizando o testemunho, você esteja olhando para a história de outras pessoas, com fulano foi assim, com ciclano foi assim, com beltrano foi assim, vai ser assim comigo também. E ele deixa eu te dizer uma coisa, Deus quebra a lógica. Deus é extremamente criativo e aquilo que ele faz com você é completamente diferente daquilo que ele faz com outros. Às vezes as histórias são até parecidas, mas tem toda uma peculiaridade, porque Deus ele é pessoal, ele trabalha na nossa vida de uma forma específica. Não, queridos, espere sempre com expectativa do Senhor, porque como diz Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero trazer esse vídeo para você aqui com uma reflexão, cara. Talvez você já esteja no lugar da promessa. Talvez você já esteja lá, mas ainda como estrangeiro, porque não é a hora de acessar. E eu não quero que você crie uma paranoia de agora ficar olhando para o ambiente que você está, para o espaço geográfico que você está, para o trabalho que você está, com a pessoa que você está, e fique pensando, será que é promessa? Será que é promessa? Será que é... Não é isso que eu quero fazer, eu não quero encher a sua orelha de pulgas atrás. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando para que você acredite, para que você confie. Que às vezes Deus já está te dando vislumbres daquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Talvez Ele já está deixando você experimentar aquele lugar, mas ainda não é o tempo de você acessar. Você ainda não está pronto. Talvez essa promessa não seja para agora, não seja para esse tempo, não seja para essa geração. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei o que Ele vai fazer, eu não sei a forma que Ele vai fazer. Mas talvez nós já estejamos perambulando pela terra da promessa. Talvez Deus já permitiu a gente colocar a planta do nosso pé para tomar como herança. Só que essa herança não é para agora. Então nós temos que esperar, nos preparar e quando for o tempo certo, colher aquilo que Deus tem para que colhamos. E talvez não seja aquilo que a gente espera. Talvez não seja exatamente o que a gente esperava que fosse. Talvez seja completamente diferente. Mas uma certeza eu tenho e essa eu posso te dar. Vai ser bom. Porque nós servimos a um Deus bom. Um Deus de coisas boas. Então, fica com esse vídeo, eu espero que ele fale o seu coração, espero que ele traga algum tipo de resposta para você. Talvez você tenha se feito essa pergunta durante a semana, durante o dia, e Deus direcionou esse vídeo para você. Eu espero de verdade que ele seja de bom grado, que ele seja de alívio, que ele seja de bálsamo para o seu coração. Beleza? É isso, eu fico por aqui, não esquece. Curte, comenta, compartilha com aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir isso aqui. Talvez tenha aquele seu amigo que você teve um debate como esse aqui durante a semana aí, que Deus apresentou esse vídeo pra você e tocou no seu coração. Mostra pra fulano, mostra pra ciclano, manda no seu grupo do WhatsApp, compartilha com a sua célula, né? Esse vídeo aqui surgiu de uma célula da minha igreja. Compartilha com a galera da sua célula, fala, cara, olha que vídeo abençoado, olha essa resposta, olha essa direção. Talvez não seja para você especificamente, mas tem alguém precisando ouvir essa mensagem. Então, se Deus colocar algum nome no seu coração e quando você estiver ouvindo essa mensagem, compartilha com essa pessoa, beleza? Eu quero te lembrar que se você ainda não foi inscrito e você gostou desse tipo de conteúdo, eu te convido a ficar por aqui. Você faz isso clicando aqui embaixo nesse botãozinho chamado inscreva-se. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho. Assim você não vai perder os conteúdos que eu libero aqui, das mensagens que Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida, beleza? Mas é isso, que o Senhor te abençoe grandemente. Um beijo grande no seu coração e não se esqueça, Jesus é o centro. Até a próxima. Tchau, tchau.